Olá, sou Leonardo Vitória e hoje estamos aqui para conversar novamente sobre direito de família, porque tenho recebido muitas perguntas acerca dos alimentos durante a pandemia. A gente fez aqui há um tempinho atrás um vídeo que dizia sobre a possibilidade ou não da prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia, e lá a gente descobriu que estão suspensas as prisões pelo pagamento de alimentos durante a emergência do Covid-19. E muita gente ficou perguntando, e agora, como vai fazer para pagar? Se a pessoa não tem bens, não tem nada, e não tem carteira assinada e não pode ser presa, como que vai cobrar? Fizemos fizemos um vídeo há pouco tempo atrás também, sobre a possibilidade de cobrar essa pensão alimentícia dos avós da criança, em caso em que nem o pai nem a mãe conseguem sustentá-las e que está aprovada essa impossibilidade de sustento, pode ser cobrada a pensão alimentícia dos avós das crianças. E a dúvida que surgiu agora é, quando o pai, que já era obrigado a pagar a pensão alimentícia, perdeu o emprego ou teve o salário diminuído durante a pandemia, o que ele pode fazer? Ele não quer deixar de pagar os alimentos, mas ele não pode mais pagar aquela quantia que anteriormente havia sido estipulada. O que ele pode fazer? Ele pode pedir para baixar a pensão alimentícia durante a pandemia? E a resposta é sim. Na verdade, o pai pode pedir para baixar o valor da pensão alimentícia a qualquer momento, não necessariamente por conta da pandemia. Basta que ele comprove o que a gente chama de trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Ou seja, se as necessidades daquele alimentado, normalmente aquela criança ou aquele adolescente, diminuíram, o pai pode pedir para diminuir a pensão alimentícia. Se a possibilidade dele diminuiu também de pagamento, por exemplo, ele recebia 10 mil reais de salário e hoje ele recebe só 1.000, então as possibilidades dele diminuíram. Então ele também pode pedir para diminuir o valor da pensão alimentícia. Assim como também se ele teve um aumento das suas possibilidades. Ele recebia 1.000 reais, trabalhava aí como farmacêutico e agora na pandemia é uma profissão muito importante que todo mundo precisa, começou a receber 10 mil reais de salário. A criança, representada pela mãe, pode pedir para aumentar o valor da pensão alimentícia? Pode. Então, esse valor da pensão alimentícia, ele não é fixo, não é imutável. Ele pode ser mudado a qualquer momento, desde que comprovado que alterou a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. E quem que pode mudar? O juiz. Isso tem que ser feito por uma decisão judicial, ainda que as partes entrem em um acordo sobre diminuir ou aumentar o valor da pensão, mas tem que levar para o juiz homologar essa decisão. Um grande problema que aconteceu na pandemia é que logo no começo começaram a surgir muitas informações sobre os reflexos negativos da pandemia na economia global, que todo mundo ia perder um pouco de dinheiro, coisa e tal. E aí alguns pais, muitos na verdade, começaram a procurar o judiciário, entrar com ações judiciais para pedir a redução do valor da pensão alimentícia, porque o mundo ia sofrer um baque muito grande por conta da pandemia. Essas ações, elas devem ser julgadas improcedentes, porque o que vai definir se será ou não alterada o valor da pensão alimentícia não é um evento externo, como por exemplo a pandemia, se ela não afetar em nada a vida de quem paga a pensão ou quem recebe aquela pensão alimentícia. É o caso concreto, porque como vimos, por exemplo, um médico hoje pode estar ganhando muito mais do que ganhava antes da pandemia. Um médico epidemiologista, a gente nem ouvia falar nessa especialidade antes e hoje em dia eles estão em todos os noticiários, provavelmente estão ganhando muito melhor do que ganhavam antes. Então eles tiveram um aumento da sua renda. Nesse caso, a criança pode entrar e pedir para aumentar o valor da pensão. Assim como também um organizador de festas que ganhava muito dinheiro antes da pandemia, agora não pode mais ter festa, ele teve sua renda reduzida praticamente zero, ele pode entrar na justiça pedindo o quê? A redução do valor da pensão alimentícia. Então, eu quero deixar bem claro é o seguinte: o valor da pensão alimentícia ele não é imutável, ele pode ser mudado a qualquer tempo, não precisa ser por conta da pandemia. Ele simplesmente pode ser alterado se alterarem as condições de quem paga aquela pensão e de quem recebe a pensão, seja por pandemia, qualquer outro evento
externo independente. Não vão ser esses eventos externos que vão determinar o valor da pensão alimentícia, mas vai ser sim a possibilidade real daquele pai, daquela mãe. Por exemplo, o pai que ele quer diminuir o valor da pensão alimentícia, ele deve comprovar para o juiz documentalmente que ele teve uma diminuição da sua renda. O que ele vai fazer? Ele vai levar o holerite de antes, o holerite de agora, comprovar que ele teve uma redução de salário. Ou ele leva o holerite de antes, de quando fixou os alimentos, mostrando que ele tinha um emprego registrado, e agora a carteira de trabalho com a baixa, comprovando que ele está desempregado. Aí o juiz pode diminuir o valor da pensão alimentícia. Assim a criança também, por exemplo, que era filha de um epidemiologista, que o pai não recebia muito, e agora tem várias notícias do pai trabalhando em vários hospitais, aparecendo na TV, ela leva todos esses documentos para o juiz, fala, ó, seu juiz, ele teve um aumento na renda, eu quero que aumente também a minha pensão alimentícia, e o juiz pode sim aumentar o valor da pensão alimentícia. Estão vendo que não é a pandemia que vai dizer se vai ou não aumentar o valor dos alimentos? O que aumenta ou diminui o valor da pensão alimentícia é a condição de quem paga e a necessidade de quem recebe. A qualquer tempo, havendo alterações para melhor ou para pior, o valor da pensão alimentícia pode ser alterado sim. Leonardo, como que eu faço para alterar? Eu tinha um emprego bom, agora eu perdi esse emprego. E eu preciso que diminua o valor da pensão alimentícia porque eu não quero sofrer ação de execução. O que eu tenho que fazer? Primeiro, ou você procura um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública leva esses documentos. Que documentos? A decisão que fixou o valor da pensão alimentícia, a sua carteira de trabalho comprovando que você perdeu o emprego, o holerite que você tinha da época que foi fixado o valor dos alimentos, tudo isso para comprovar que diminuiu a sua condição de pagar alimentos. E aí você leva para a Defensoria Pública ou para um advogado, eles vão entrar com uma ação revisional de alimentos. O primeiro passo dessa ação é designar uma audiência de conciliação. E aí nessa audiência vão ser chamados você, a mãe da criança, e vai tentar chegar a um acordo. Se não chegar a um acordo, a mãe da criança também vai poder provar que ela teve mais gasto com essa criança, porque ela ficou mais tempo em casa, agora gasta mais com luz, internet, etc. E aí o juiz vai decidir se diminui ou não o valor da pensão alimentícia. Ah, não, mas eu vou ter que esperar até o final do processo, eu não tenho dinheiro agora. Não, seu advogado ou seu defensor público pode fazer um pedido liminar e comprovar, olha, eu tenho o holerite aqui de que ele recebia 10 mil reais, ele foi demitido aqui no período da pandemia, por conta que a empresa que ele trabalhava fechou, e agora ele está desempregado. O seu juiz, ele não pode pagar essa pensão alimentícia hoje. Tem como diminuir esse valor agora? Sim, o juiz vai dar uma liminar diminuindo esse valor imediatamente, sem precisar esperar até o final do processo. E aí depois o processo corre, todo mundo vai produzir as provas, e aí sim ele vai tomar uma decisão definitiva. Nada impedindo que seja mudada depois, no futuro, se ele conseguir um emprego melhor, esse valor pode aumentar de novo, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, para ficar bem claro, o valor da pensão alimentícia ele pode ser mudado a qualquer tempo, não se vincula necessariamente a esse nosso período aí de pandemia, onde muita gente teve decréscimo financeiro, desde que alteradas as condições de quem paga e as necessidades de quem recebe. E esse valor ele não é só diminuído, ele pode ser também aumentado. O que eu preciso fazer? Juntar todos os documentos que comprovem que minha renda diminuiu ou que a renda de quem paga essa pensão alimentícia aumentou, procurar um advogado ou um defensor público para ajuizar uma ação judicial. Tranquilo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, manda um pix de R$1 aí para o canal. A nossa chave pix é canalleonardovictoria@gmail.com e até a próxima. Tchau!